te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje, dia 11 de julho, terça-feira. Meu muito bom dia a todos vocês. Obrigado pela companhia. E hoje, então, estaremos encerrando o livro de Salmos. Salmo 149 e 150 serão, né? Justamente o motivo da nossa adoração a Deus nessa manhã e a nossa leitura, a nossa reflexão, justamente no término desse livro tão precioso que nós podemos percorrer juntos. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida e que você possa continuar compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Lembrando que isso fica gravado, né, aí na plataforma, e você pode utilizar dela em qualquer momento, reenviando para pessoas, compartilhando com outros esses salmos, né, ou de todos os outros livros e capítulos que nós já estudamos até aqui, né? Lembrando que nós, desde o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, temos estado juntos aqui para refletir sobre cada um dos textos, né? E chegamos ao livro de Salmos, ao seu término, então, nesse dia, tá? Então, temos percorrido juntos aí um longo caminho. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, pela persistência, pela paciência, pela permanência conosco durante todo esse tempo. São quase 2 anos ou mais de 2 anos que estamos juntos aqui com essa leitura e reflexão, né? E temos ainda um caminho longo ainda a percorrer até o livro, né? O último livro do Velho Testamento, tá bom? Mas espero continuar tendo a sua companhia e de outras pessoas que vão se juntando a nós ao longo do tempo aí, tá bom? E lembrando também, quero lembrar desde já que nós hoje então vamos dar uma pausa e retomamos no dia 1º de agosto a nossa leitura e reflexão, tá? Vamos ter um tempo aí para poder todos terem o seu tempo de descanso aí, suas férias, né? Outras atividades muitas vezes. Então retomamos depois com a nossa leitura e reflexão, tá bom? E assim temos também alguns ajustes a fazer aqui entre nós aqui também, tá? Então espero a sua compreensão e a sua ajuda nesse quesito, e não esquecendo, né, de voltar em agosto para juntos estarmos novamente aí dando continuidade à leitura e reflexão da palavra de Deus, tá bom? O Salmo 149 que nós vamos ler hoje é um salmo de louvor e celebração que encoraja o povo de Deus a se regozijar e cantar de alegria. É um salmo que fala sobre alegria. Em todo ele é a expressão de alegria. O salmista encoraja o povo a cantar uma nova canção ao Senhor e louvá-lo com instrumentos musicais, com tudo aquilo que tem como expressão de louvor, tá? Então isso era o povo de Israel, né? O povo era um povo muito alegre. Estão aqui, lembre-se que estão falando sobre as celebrações. Nós vimos vários salmos falando sobre a peregrinação de muitas dessas pessoas que vinham de várias aldeias, várias cidades, várias regiões para Jerusalém, para poderem nas principais 3 festas, Páscoa, né, a questão do Pentecostes e Tabernáculo, para poder então louvar ao Senhor. E juntos então se reuniam e celebravam a Deus. E aqui está falando sobre essa celebração conjunta, a alegria em estar celebrando ao Senhor com instrumentos musicais e com tudo aquilo que eles podiam então utilizar para louvar ao Senhor. O salmista reconhece que o Senhor tem prazer em seu povo, né? E que os livrou e os livrará de seus inimigos com certeza. Então esse salmo serve como uma bela expressão da alegria e da celebração que vem de conhecer e de adorar a Deus, né? Então ele faz um chamado nos versículos de 1 a 3 para se alegrar no Senhor, né? E essa alegria era algo público,
Então, estamos falando aqui justamente sobre o templo que nós mencionamos agora há pouco, sobre a congregação reunida, né? Então, um entusiasmo de todo o coração, uma nova canção nos lábios desse povo que voltou do cativo da Babilônia e tem agora uma motivação ainda maior para poder glorificar e exaltar o Senhor. Então, devem louvá-lo publicamente, junto com todos os piedosos da nação, né? Porque a sua esperança foi restaurada, porque a sua vitória é garantida. Então, eles deveriam usar todo a sua voz, né? Os seus instrumentos, tudo aquilo que podiam com toda a força para uma celebração de grande alegria diante do Senhor. Então, ele fala sobre uma razão para se alegrar, ou razões para se alegrar diante do Senhor, nos versículos de 4 a 5, né? O Senhor tem demonstrado, como vimos até nos salmos anteriores, toda a sua provisão de salvação para o seu povo, em todos os sentidos, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Então, a salvação justamente como forma de enfatizar, né, o cuidado do Senhor na vida, então, do seu povo, tá? É uma salvação que é tema de exaltação em qualquer circunstância, mesmo quando alguém, né, se deita, como nós já vimos nos Salmos, que até mesmo quando nós estamos dormindo, o Senhor nos dá o sustento, Ele cuida de cada um de nós, tá? E a última parte dos versículos 6 a 9, né, mostra justamente a vontade do Senhor para Israel, que é que essa nação se fortifique, que ela se firme no Senhor, que ela derrote todos os seus inimigos, né? No sentido de que possam estabelecer a verdade e realmente a primazia do Senhor, tá? Então isso estabeleceria a justiça, né, no mundo e exaltaria o Deus de Israel como Senhor soberano, tá? Então os israelitas deviam louvar e glorificar a Deus por isso, não apenas em palavras, mas também em ações, cumprindo a vontade de Deus através das suas próprias vidas, tá? Então, embora esses versos possam incomodar muitas vezes algumas pessoas, né, que hoje têm uma forma diferente de obedecer a Deus, o salmista ele compôs esse hino para expressar a obediência de Israel a Deus por meio da destruição de vizinhos inimigos, né, ímpios. E lembre-se sempre, talvez para muitos seja difícil para entender, mas nós, como povo de Deus, devemos entender, aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que têm refletido sobre essa palavra, entender de que o Senhor ele dá oportunidade para todas as pessoas em todo o tempo para reconhecê-lo, para obedecê-lo, mas eles rejeitam o Senhor. E quando rejeitam o Senhor, tem como consequência justamente o julgamento e castigo. Nada é feito aleatoriamente, nada é feito sem aviso, nada é feito como vingança, nada é feito de uma forma que eles não tenham oportunidade de arrependimento. Mas quando se rebelam contra Deus e realmente não querem, em hipótese alguma, adorá-lo, Deus que é soberano e conhecedor de todas as coisas, Ele, então, aqui usa Israel, naquele tempo, naquela época, né, para poder, então, derrotar os seus inimigos em função dessa rebeldia. Então, esse salmo é um lembrete útil para nós como crentes, né, de que louvar a Deus não envolve apenas louvá-lo com os lábios, mas também em obedecê-lo com as nossas vidas, tá? E é sobre isso que ele vai falar aqui. Então vamos dar uma olhadinha no Salmo, então, sobre o que ele diz. Ele começa dizendo: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Então vimos aí, já falamos, né? Então essa adoração era uma adoração pública, celebração ao Senhor. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei, né? Então, deixando bem claro de que aquele soberano Deus deveria ser adorado por toda a nação. Louvem o seu nome com danças, cantem o seu louvor com tamborim, com harpa. Então aqui, dentro desse contexto, deixa bem claro aqui como eles deveriam expressar essa adoração ao Senhor de todas as formas. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ordará os mansos com a salvação. Tá? Então, mais uma vez, ele fala sobre o fato de que ele separou, escolheu esse povo, se agrada desse povo e que ele vai, então, trazer salvação a esse povo. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Então, como dissemos em todo momento,
em todas as circunstâncias a alegria e o júbilo, porque o Senhor cuida de nós. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Espada de 2 fios nas suas mãos. Deveriam, então, com a sua garganta louvar, mas também em suas mãos terem espadas afiadas para poder derrotar os seus inimigos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Então, como dissemos, ele expressa aqui de uma forma a que houvesse julgamento sobre aqueles que se rebelariam ou que se rebelassem então contra o nosso Deus e a sua palavra, né? Tudo aquilo que ele deveria estabelecer como sendo correto e reto diante dos homens, ok? Então, em resumo, o Salmo 149 é uma chamada para que Israel louve a Deus com alegria e com entusiasmo, reconhecendo o poder do Senhor, o poder salvador, a soberania sobre todos os povos, sobre todas as nações, e como vimos nos salmos anteriores, porque ele tem o controle da natureza, dos seres animados, inanimados, sobre todas as coisas. Ele é aquele que, com a sua palavra, sustenta e mantém todas as coisas. Então, embora algumas das expressões do Salmo possam parecer difíceis de conciliar com a ética do Novo Testamento, né? De amar ao próximo, com a ética do Novo Testamento, de que se ele lhe bateu na face direita, que você conceda também a esquerda, que se ele te pediu a túnica, que você dê também tudo que você tem. Então, o princípio fundamental aqui é verdadeiro, tá? Ele permanece, que é a adoração a Deus deve incluir tanto palavras de louvor quanto uma vida de obediência, tá? Então é isso que ele exigia de Israel e é isso que ele desejava que todos os povos então tivessem como conhecimento e como prática, né, de realmente adoração ao Senhor, não só apenas com os lábios, mas também com a sua vida, com a sua obediência. Então, esse salmo ele é um salmo atemporal, ele serve para todos os tempos e todas as épocas, e nos desafia justamente a refletir sobre como nós estamos louvando e obedecendo a Deus em nossas vidas, né? Então, olhando para o nosso século, olhando para o nosso dia, deixando lá o passado, então, o povo, aquela nação, mas olhando para a sua vida, para mim agora, como é que nós estamos obedecendo e louvando a Deus? Isso está sendo refletido realmente através dos seus lábios, mas também através das suas ações, né? Porque apenas honrar com os lábios, o Senhor falou a respeito do povo de Israel e sobre o sofrimento que eles tiveram, porque muitos honraram o Senhor apenas com os lábios, mas não com a sua vida, e por isso pagaram um preço bem alto. Que você não faça isso, que nós não façamos isso, nós possamos realmente louvar o Senhor com atitudes, não apenas com palavras, tá bom? Então é sobre isso que o Salmo 149 nos fala, e mais uma vez, a sua exortação é: louvai ao Senhor. Muito bem. Vamos então agora para o último salmo, tá? O salmo de número 150. E aí nós encerramos então esse livro de salmos, tá? E que com certeza nós aprendemos muitas coisas, mas se nós voltássemos agora para começar lá no salmo número 1 novamente, nós estaremos conhecendo outras lições. Deus falaria de outras formas ao nosso coração. Deus esclareceria a nossa mente com outras verdades, com toda certeza. Com outros alicerces muito fortes para a sua e para a minha vida, né? Então, essa palavra é eterna, essa palavra não passa, essa palavra, ela realmente é atualíssima, e isso é tão precioso para cada um de nós. Então, que você possa valorizar essa palavra, e que essa valorização seja expressa através do seu compartilhamento com outras pessoas, para que eles possam então ter o conhecimento dessas verdades, tá bom? Então, esse Salmo 150 é um salmo de louvor e celebração que serve então como uma conclusão apropriada para o livro de Salmos. Ele então vai concluir o livro, vai fechar o livro. E o salmista aqui convida todas as criaturas a louvar o Senhor, usando uma variedade de instrumentos musicais e de formas de adoração. Então ele faz essa conciliação
Esse salmo serve como um lembrete do poder e da grandeza de Deus e da importância de louvá-lo, de adorá-lo em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Porque louvar ao Senhor quando tudo está bem é muito fácil, mas louvar a Deus quando as coisas estão realmente complicadas, quando tudo parece estar de pernas para o ar, é aí que nós estaremos realmente expressando o quanto nós tememos, adoramos e servimos ao nosso Deus. Tá? Então ele começa esse salmo justamente dizendo o seguinte. Veja aí, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Né? Então, a figura novamente do templo, ou santuário, lá de Jerusalém, como nós falamos em salmos anteriores, e sobre toda a peregrinação e o fato de estarem ali servindo a Deus juntos. Né? Então, o primeiro versículo do Salmo 150, que encerra o livro, fala sobre o fato de que nós devemos louvar ao Senhor no santuário, devemos louvá-lo no firmamento do seu poder, devemos louvar ao Senhor em qualquer lugar. O firmamento fala sobre tudo que está sobre a nossa cabeça e sobre esse céu, sobre tudo aquilo que Deus criou. Então devemos louvá-lo em toda e qualquer circunstância e em qualquer lugar. Ele convoca a sua audiência para louvar a Deus no seu santuário celestial. Então vamos louvá-lo aqui na terra, né? Vamos louvá-lo onde nós nos reunimos para cultuar, mas vamos louvá-lo em todo tempo, em todo lugar, onde quer que estejamos. Né? Então aqui é um chamado justamente à adoração. Tá? Então isso fica evidente, fica algo não só restrito ao templo, mas ele diz que começa ali e isso transborda e vai para todo lugar. Né? Porque o Senhor é Rei do universo. Tudo pertence a Ele e nós devemos então louvá-lo em todo lugar, em toda circunstância, não apenas no templo, não apenas quando nós estamos juntos ao povo de Deus, mas em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar, mesmo que estejamos sós, mesmo que somente nós venhamos a louvar a Deus, nós devemos então expressar a nossa adoração ao Senhor em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Então, com todos os atos poderosos de Deus, a sua grandeza incomparável, ele diz, louvem a Deus, porque isso exige louvor. O fato de reconhecermos e sabermos o quão poderoso ele é. Todas essas categorias gerais descrevem as obras e o caráter de Deus, que ele menciona em todos os versículos que nós já lemos. O salmista poderia ter citado muitos exemplos específicos em cada categoria, mas ele diz, louvem-no, louvai pelos seus atos poderosos, pela sua excelência, pela sua grandeza. Louvar a abundância de seu poder é o propósito que une as mais diversas vozes, tanto no céu como na terra, num tremendo hino sinfônico de louvor e de adoração. Porque ele é Deus sobre toda a terra, sobre todo o universo. Aí ele começa a falar sobre de que forma que nós podemos então louvar ao Senhor. Ele quer aqui então elencar, ele quer aqui fazer uma lista das formas como nós podemos louvar ao Senhor, e evidentemente que essa lista é muito restrita, é muito pequena, porque nós podemos até, como Paulo diz, a sabedoria de Deus é multiforme, a graça de Deus é multiforme, a maneira como nós podemos louvar o Senhor é algo muito dinâmico. Mas ele começa dizendo, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e com a harpa. Né? Então ele cita alguns exemplos de acompanhamentos de adoração verbal, né? Que eram apropriados na cultura de Israel. Trombeta, saltério, harpa. Então esses instrumentos, com toda certeza, falam de uma celebração que não era muito silenciosa, não. Trombetas, saltérios, harpas, evidentemente havia harmonia, mas não significa que havia algo silencioso, porque são instrumentos, né, realmente de grande estrondo. Mas ele continua dizendo, louvai-o com tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Então ele fala sobre realmente uma alegria muito grande, um louvor maravilhoso, né?
podemos aqui pensar numa sinfonia, podemos pensar aqui numa orquestra maravilhosa, louvando ao Senhor, tá? Fazendo música, não barulho, mas fazendo uma música que agrada ao Senhor e agrada a todos aqueles que estão participando dessa celebração. Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, tudo quanto tem fôlego, ele diz, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Se nós olharmos, né, para os capítulos anteriores, nós podemos pensar aqui, né, sobre essa personificação que ele fez do sol, da lua. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Mas até mesmo aquelas situações ou aqueles elementos inanimados, né? Diz que até mesmo eles louvam ao Senhor. E se eles fazem isso, quanto mais nós devemos fazer, né? Quanto mais nós devemos louvar e exaltar o nome do nosso Deus. E essa, então, é a palavra-chave. Esse é o fechamento do salmista, né? Para todos nós. A expressão de louvar ao Senhor. Ele, por diversos salmos, como nós vimos aqui, começa e termina dizendo louvai ao Senhor. É um chamamento para todos nós, para a nação de Israel, mas para todos nós que conhecemos ao Senhor, o quanto nós devemos louvá-lo por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele faz. E que nós devemos louvá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com aquilo que nós temos, com a nossa voz, com os nossos instrumentos. Devemos louvar ao Senhor e dedicar tudo isso ao Senhor. E não apenas, né, fazer barulho, não apenas fazer uma bagunça, né? Fazemos aí algo estrondoso, barulhento, sem que haja realmente adoração verdadeira. Tá? É preciso saber os limites e tomar os cuidados devidos para que não venhamos, então, a levar aquilo que deveria ser uma adoração para uma aberração, aquilo que desagrada justamente o nome do Senhor. Então, o Salmo 150 é uma doxologia, ou seja, é uma prece que conclui o livro de Salmos com um convite à adoração. Então, o salmista, ele justamente convoca todas as pessoas para louvar ao Senhor nosso Deus por suas grandes obras, pela sua grandeza. Ele descreve como essa adoração pode ser feita incluindo instrumentos musicais, a voz e até mesmo a dança que ele aqui menciona algumas vezes. No final, ele afirma que tudo que tem fôlego deve louvar a Deus. Então, a mensagem central do Salmo 150 é que todas as pessoas devem louvar a Deus, reconhecendo o seu poder e reconhecendo a sua grandeza. E reconhecendo também, como nós falamos, que devemos ter o cuidado com todas as coisas que fazemos. Porque muitas vezes pegamos também expressões e palavras do Velho Testamento para trazer para a nossa realidade nos dias de hoje. E nós sabemos que Paulo nos chama a atenção sobre o fato de que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Nós precisamos ter consciência, precisamos ter direção e discernimento de Deus para saber aquilo que convém e aquilo que não convém. Para que dessa forma possamos servir a Deus como Ele merece e possamos também conquistar o coração daqueles que precisam conhecer o Senhor. Então, devemos reconhecer o poder e a grandeza do Senhor e por isso louvá-lo todos os dias. Então, esse Salmo 150 é uma celebração alegre, né? Demonstrando a grandeza de Deus e de toda a sua criação. E é essa expressão de louvor e adoração que nós devemos ter, que nós devemos então manter em nossas vidas. Que Deus abençoe então a sua vida e o seu coração, que você possa todo momento, em toda circunstância, em qualquer lugar, louvar e bendizer o Senhor. Não apenas na congregação, mas também fora da congregação. Onde quer que você esteja. A obediência não apenas na presença dos santos, mas também é na ausência dos santos. Talvez no meio dos ímpios. Mas é justamente você demonstrar o quanto você serve a Deus, o quanto você honra a Deus, o quanto você testemunha do nome de Deus. Então que o Senhor possa abençoá-lo. Que você tenha uma excelente terça-feira e que você possa ter
aqueles que vão ter aí um tempo de descanso, né? Que possam ter as suas férias, que possam ter um tempo aí agradável. E nós retomamos, então, no dia 1º de agosto, não se esqueça disso, tá? E 1º de agosto nós retomamos, vamos alguns dias começar a avisar, alguns dias antes começar a avisar que nós vamos retomar no dia 1º de agosto, mas não se esqueça da data e de novamente se juntar a nós, né? Para que possamos aqui juntos darmos continuidade a essa jornada nossa de leitura da Bíblia e de reflexão da mesma. Tá? Lembrando, mais uma vez, a nossa proposta é lermos a palavra de Deus, né? De Gênesis até o último livro do Velho Testamento, lá em Malaquias. Já fizemos o Novo Testamento, talvez alguns não saibam disso, mas vamos depois também retomar essa questão. Mas aqui é todo o Velho Testamento. E aí então você vai poder dizer, né? Li todo o Velho Testamento inteiro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, todos os livros. E isso é importante para a sua e para a minha vida, esse conhecimento, porque esse é o manual que Deus deixou para nós, é a sua palavra, tá? De conhecimento de tudo que ele fez ao longo da história e que tudo tem uma razão de ser para que culmine os dias que nós estamos vivendo, tá bom? Que Deus então abençoe a sua vida, vamos orar e nós retomamos então no dia 1º de agosto. Pai, obrigado por esse tempo juntos, obrigado pela vida de cada um dos irmãos e amigos e daqueles que ainda vão compartilhar conosco ao longo dessa jornada. Que o Senhor nos abençoe e que esse tempo, ó Deus, que nós vamos ficar sem nos reunir, seja um tempo, ó Deus, em que possamos continuar apreciando a Tua Palavra, lendo a Tua Palavra, para que quando retomarmos no 1º dia de agosto, nós possamos mais uma vez juntos estarmos celebrando a alegria de poder ter essa palavra e a liberdade ainda de podermos ler e poder refletir e de poder compartilhar com outros essas verdades espirituais que podem transformar a vida de qualquer ser humano. Orienta-nos, portanto, dirige-nos e nesse dia, em todos os dias da nossa vida, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Um forte abraço a todos vocês e até então, o dia 1º de agosto. Não se esqueça de estar conosco, tá bom? Um bom descanso para todos vocês e até lá. Que Deus nos abençoe. Pra te adorar.